Bom dia a todos. É com imenso prazer que eu recebo vocês aqui em nome da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, no 4º workshop em Ciências Farmacêuticas, e o tema esse ano é Avanços em Drug Delivery e Formulações. Esse é um evento que precede a 15ª Semana Acadêmica de Farmácia, que é um evento que foi concebido e é organizado anualmente pelos nossos alunos. E esse ano os nossos eventos vão ter um formato online, que tem algumas vantagens, por exemplo, a maior abrangência. Então, hoje a gente conta com cerca de 300 pessoas de vários estados do Brasil, que possivelmente não teriam essa possibilidade de participar num evento presencial. No entanto, a gente também tem perdas, né? Por exemplo, a gente perde a oportunidade de conversar num coffee break ou em um almoço, e essas conversas são riquíssimas. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante o evento ou após o evento, podem me procurar. O meu e-mail ele ficou disponível para vocês, né? Eu mandei uma mensagem para todo mundo. E eu também convido a todos a seguirem o nosso Instagram, @lafatex, que é o Instagram do nosso laboratório, onde a gente compartilha informações não só sobre eventos, mas informações científicas diversas. Passando então para os agradecimentos, eu agradeço à Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a equipe de tecnologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, hoje representada aqui pelo Rafael, a comissão organizadora da SAF, que contou com a minha participação, a professora Marianne Fogler, o professor Jörg Kobag, a doutoranda Janaína Penha Taide e os 2 alunos de graduação, através dos quais eu cumprimento toda a comissão organizadora da SAF, que são a Júlia Camille e o Pedro Salviano de Almeida. Também agradeço os nossos patrocinadores, em especial a FAPESP, que é a nossa parceira pela primeira vez no evento. A palestra da professora Silvia e do professor Carsten, elas vão acontecer aqui no mesmo link do YouTube e na parte da tarde, num link separado que também foi divulgado. Se houver problema com esses links, também podem entrar em contato conosco. A lista de participação vai ficar disponível para vocês assinarem, para depois nós emitirmos os certificados que serão enviados. Então, dados os recados iniciais, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, a nossa primeira palestrante de hoje, a professora Silvia Stanisçuaski Guterres. A professora Silvia, ela é graduada em farmácia pela Faculdade de Farmácia da Federal do Rio Grande do Sul, mestre pelo programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutora pela Faculdade de Farmácia e Université de Paris. É professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua com muito reconhecimento na área de nanobiotecnologia farmacêutica. Publicou mais de 300 artigos indexados, depositou mais de 60 patentes, organizou 5 livros e é coautora de 20 capítulos de livros. Orienta 34 dissertações de mestrado e 32 teses de doutorado, além de coordenar diversos projetos de pesquisa, tanto no âmbito nacional, em parceria com as agências de fomento, assim como convênios internacionais. Ela é também coordenadora brasileira de projetos de cooperação com a Universidade de Coimbra, de Parma e com a Universidade de Harvard. Foi a primeira vice-coordenadora do programa de pós-graduação em nanotecnologia farmacêutica e atua também como consultora em agências de fomento e revisora de periódicos. Foi membro do Clube de Coordenação de Rede de Inovação em Nanocosméticos e do Comitê Consultivo para Nanotecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Foi assessora, né, do Comitê de Farmácia no CNPq e coordenadora adjunta para mestrado profissional na área da farmácia da CAPES. É diretora do Centro de Nanociência e Nanotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E em 2015 recebeu o Prêmio Gaúcho da FAPERGS. Em 2017 foi laureada por Florentino Meira de Vasconcelos de Inovação Farmacêutica da Academia Nacional de Farmácia. É membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas desde 2017 e da Academia Brasileira de Ciências desde 2020. É coordenadora da área de farmácia na CAPES, representando muito bem a nossa área, e membro do Comitê Consultivo de Nanotecnologia e Novos Materiais do Ministério da Saúde, da Ciência, Tecnologia e Inovações.
O tema da palestra da professora Silvia de hoje é 4 décadas de nanotecnologia farmacêutica, até onde chegamos. Silvia, eu queria te agradecer muitíssimo a sua presença e a sua disponibilidade. Sem dúvida, você é um dos maiores nomes nessa área no Brasil, representa muito bem não só a ciência brasileira, mas como as mulheres pesquisadoras do Brasil. Muito obrigada. Ok, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito este convite, Priscila, Janaína. É um prazer estar aqui com vocês, né, para compartilhar um pouco da minha experiência na área em nanotecnologia farmacêutica, trazer um pouco das minhas visões acerca do tema e do futuro nesse workshop. Então, eu trouxe um título desafiador para hoje, né, tentar analisar essas 4 décadas de nanotecnologia farmacêutica, no sentido de responder até onde chegamos e quais os desafios para o futuro. Não é fácil trazer essa resposta, mas vamos lá, vamos tentar organizar, então, esta reflexão. Então, hoje eu dividi a minha apresentação em 4 momentos, né? Eu acho sempre importante trazer um pouco dos fundamentos do porquê a nanotecnologia na terapêutica. Num segundo momento, apresentar o cenário atual, o que acontece no Brasil e no mundo, né, em nanociência e nanotecnologia aplicada à farmácia. Me permito ilustrar alguns bons resultados, trazendo exemplos de pesquisas do nosso grupo de pesquisa. Nós trabalhamos no tema há mais de 25 anos. E, finalmente, tentar responder à pergunta inicial, né, se a nanotecnologia cumpriu a sua expectativa e o que nos espera para o futuro. Certo? Então, é importante a questão da definição do conceito de nanotecnologia farmacêutica. Por quê? Porque, por incrível que pareça, nós estamos no ano de 2020 e ainda não há um consenso acerca da definição de nanotecnologia e nanomateriais. Eu trouxe aqui uma definição que eu julgo apropriada, né, que trata da seguinte abordagem, que a nanotecnologia é a manipulação intencional, a manufatura e a seleção de materiais que tenham pelo menos uma dimensão na escala nanométrica. Ou seja, a nanotecnologia não é aquela de ocorrência incidental. Não basta que tenha uma das dimensões na escala nanométrica para ser nanotecnologia. De acordo com esse conceito, os materiais são engenheirados, ou seja, são produzidos intencionalmente. A título ilustrativo, eu trago aqui uma correlação entre os tamanhos. Uma nanopartícula de uso farmacêutico, em geral, tem o tamanho que está para o da bola de futebol, como o da bola de futebol está para o tamanho da Lua. Então, aqui a gente já pode perceber como chave a questão do tamanho reduzido, 1 nanômetro e 1 bilionésimo do metro, certo? Então, essa área, ela se expandiu enormemente nos últimos anos e nós temos na área da saúde várias aplicações. Sempre lembrando que a área de cuidados pessoais, os cosméticos, foram uma das primeiras aplicações dos nanomateriais na área da saúde, seguido da aplicação terapêutica, né, com os nanomedicamentos. Mas as aplicações vão para além dessas duas. Nós temos vários nanomateriais para uso em diagnóstico, não é a área que eu trabalho, e mais recentemente nós temos essa conjugação de uma nanopartícula capaz de diagnosticar e tratar, que são os teranósticos. Então, é isso que se tem hoje, mas, na verdade, eu gostaria de trazer um pouquinho da perspectiva histórica nessa introdução, porque isso tudo começou muito tempo atrás. Eu trago aqui uma linha cronológica de alguns eventos envolvendo a nanotecnologia farmacêutica, só para dar uma visão ampla, começando pelo próprio conceito. O conceito de nanopartícula capaz de tratar uma determinada doença corresponde ao conceito da bala mágica, cunhada por um biofísico alemão em 1908. Isso tudo ficou em stand-by, adormecido, até que, na década de 70, com os adventos dos equipamentos, esse conceito teórico começou a encontrar aplicação. E vejam, nós temos no ano de 78 a primeira publicação acerca de nanopartículas para entrega de fármacos. Simultaneamente, na década de 80, nós temos o desenvolvimento de microscópios e, com isso, vários fenômenos envolvendo o desenvolvimento de nanopartículas, como o efeito EPR, o revestimento, as nanopartículas furtivas. Tudo isso começou a acontecer nos anos 80, 90.
E nós temos aqui no ano 2000 divisor de águas. Esse divisor é a iniciativa americana para nanociência e nanotecnologia, né, desenvolvida pelo governo Clinton, que começou a injetar um volume financeiro enorme para o desenvolvimento da área, e permanece até hoje nessa iniciativa americana. E no Brasil, quase ao mesmo tempo, nós também temos nossas primeiras atividades, claro que com um financiamento muito menor, mas lá no começo dos anos 2000, o Brasil também começou a organizar suas redes de pesquisa em nanotecnologia, e isso gerou frutos muito importantes. No Brasil, nós temos uma área de nanotecnologia bastante organizada, no sentido de que há várias e fortes colaborações entre os pesquisadores em várias universidades. Certo? O Brasil entra, então, dentro do contexto da nanotecnologia, já há produto no mercado, já existem redes que funcionam até hoje, o Cisnano é um exemplo, né, que é uma rede que busca trazer inovação e estreitar as parcerias com a iniciativa privada. Né? E, mais recentemente, nós temos vários consórcios e redes internacionais, mundiais, que tratam do tema. Então, só para dar uma ideia para vocês, nós temos, então, cerca de 40 anos de atividades concretas em nanotecnologia farmacêutica. Mas, a esse ponto, a pergunta que poderia ser colocada é: mas o que há de tão especial nessa nanoescala que faz com que essa área seja tão importante do ponto de vista científico e tecnológico? Para responder essa questão, um dos pontos mais relevantes é a questão da área de superfície. Nós sabemos, né, que na escala nanométrica, os materiais passam a ter uma área superficial muito, muito superior do que aquela área superficial do material convencional, bulk. Ora, se nós temos uma área superficial muito expandida, nós vamos ter muito mais superfície para biointerações. E aí está a chave na área biológica do desempenho dos nanomateriais. Certo? Só a título de exemplo, 1 centímetro cúbico, né, de nanopartículas tem uma área superficial 1/3 maior do que a de um campo de futebol. Então, vejam, a gente expande enormemente a capacidade de biointerações. Outro ponto que explica o sucesso da nanotecnologia é que as partículas, para além do tamanho reduzido da área superficial aumentada, elas têm várias propriedades específicas, sendo, portanto, consideradas materiais de elevada complexidade. Então, vejam, para a distribuição da área de superfície, nós temos outros parâmetros, como cristalinidade, porosidade, a possibilidade de funcionalização de superfície, né? O formato pode ser modificado, a carga, a labilidade, a composição. Então, com isso, nós temos materiais complexos que apresentam uma multiplicidade de características físico-químicas que explicam para cada nanomaterial a sua resposta biológica específica. Então, isso é importante de considerar. Então, na ciência e tecnologia, hoje, nós temos centenas de nanocarreadores, nanopartículas usadas na terapêutica. Aqui eu trago algumas das principais, porque não tenho tempo de esgotar, né, essa exemplificação, mas eu gostaria de dizer que, basicamente, é importante notar que nós podemos classificar esses nanocarreadores, ou seja, essas nanopartículas capazes de veicular fármacos, em 2 grandes categorias, as biodegradáveis e as biopersistentes. Então, aqui nessa parte superior, a gente tem as clássicas partículas preparadas, seja com polímeros biodegradáveis ou lipídios, como, por exemplo, fosfatidilcolina, e aqui exemplos de nanopartículas persistentes. Exemplos esses são aquelas partículas de carbono, como os dendrímeros, fulerenos e nanotubos de carbono, que experimentalmente tem muita pesquisa sendo realizada, mas uma dificuldade um pouco maior para aplicação prática concreta na atualidade, por conta dessa falta de labilidade, certo? Então, aqui nós vamos estar falando, quando se fala da terapêutica, basicamente de técnicas de nanoencapsular substâncias, visando controlar certos aspectos da terapêutica, como, por exemplo, controlar, então, a entrega do fármaco no sítio de ação com uma velocidade controlada, e mais do que isso, o nanocarreador, depois de endereçar o fármaco ao local, ele tem que ser capaz de se dissolver, desagregar,
após essa liberação. Então, com isso, nós temos esse conceito da biodegradabilidade programada, que é importante para evitar a bioacumulação. Então, nós temos fenômenos físico-químicos que concorrem para esse efeito, que seria a difusão e a erosão, né, dos materiais componentes das nanopartículas, que ocorrem em determinada programação, dependendo da aplicação e da via de administração, certo? Um outro conceito importante é a questão de drug targeting, que é muito baseado no efeito EPR, né? E aqui nós temos duas situações, uma situação que corresponde a um evento fisiológico e também uma segunda situação que ocorre em condições patológicas. Esse extravasamento das nanopartículas que acontece em situações patológicas é chamado de direcionamento passivo. O que acontece é que em certas situações patológicas, como tumores e inflamação, nós temos fenestrações do endotélio que permitem a acumulação das partículas, e com isso há um certo direcionamento. Então, essa é a abordagem mais antiga, né, o direcionamento passivo das nanopartículas. A partir desse conceito e do entendimento do efeito EPR, várias outras gerações de nanomateriais foram sendo desenvolvidos, visando modificar um pouco essas propriedades. Um exemplo são as nanopartículas de longa circulação, as furtivas, são partículas que tiveram a sua superfície modificada, por exemplo, hidrofilizadas com polietileno glicol, o que faz com que elas escapem, entre aspas, do sistema de reconhecimento e permaneçam por longo tempo em circulação. E mais recentemente, mas já há uma década, 15 anos mais ou menos, nós temos várias abordagens de direcionamento ativo. Aqui é diferente, aqui nós fizemos uma utilização de ligantes de superfície, anticorpos, entre outras moléculas, que visam, então, um direcionamento específico ativo, e isso é chamado, então, de targeting ativo. Então, vejam que o ponto-chave é a superfície das partículas, é através da superfície que acontecem as nanobiointerações, e essa superfície, além disso, é riquíssima em suas possibilidades de revestimento. Então, nós podemos ter receptores, DNA, RNA, vários revestimentos de superfícies que vão dotar essas nanopartículas de diferentes especialidades, de diferentes funcionalidades, o que é muito importante no tema. Então, tentando sistematizar após esses conceitos, quais seriam as principais vantagens das nanopartículas na terapêutica e na área farmacêutica, eu posso sistematizar em duas colunas. Na da esquerda, nós temos as principais vantagens farmacêuticas, que são aquelas mais voltadas à área de farmacotécnica. E na segunda parte, à direita, nós temos as vantagens terapêuticas, aquelas mais voltadas à questão da terapia em si. Então, com relação às vantagens farmacêuticas, eu gostaria de ressaltar e vou exemplificar a questão da versatilidade dos nanomateriais, a questão da segurança. Nós temos condições perfeitamente de selecionar materiais biodegradáveis para a composição das partículas. Um outro fenômeno muito importante é que nós estamos falando de técnicas de nanoencapsulação, ou seja, nós estamos compartimentalizando o fármaco numa partícula. E isso traz consequências, muitas vezes benéficas. Por exemplo, no caso de uma substância lábil, fotolábil ou sensível ao oxigênio, essa compartimentalização auxilia na estabilização química. Outra questão, o tamanho tão reduzido faz com que essas partículas sejam bastante bioadesivas, né? Por forças hidrofóbicas, elas têm a tendência de se aderir às superfícies, incluindo as biosuperfícies. Com isso, nós temos essa questão da adesividade aumentada. E a possibilidade que eu acabei de falar, de decoração das superfícies através de diferentes estratégias, tornando as partículas funcionalizadas. Do ponto de vista terapêutico, isso tudo vai concorrer, primeiro, para o controle da entrega. Isso é importante em várias terapêuticas, seja por via oral, seja por via tópica. A questão de sustentar o efeito terapêutico por mais tempo. A questão de direcionamento, isso é importante. A questão da mudança de dose pode levar a uma redução da toxicidade. A questão da encapsulação em partículas tão pequenas pode levar a um aumento da biodisponibilidade.
tem também muitos trabalhos tratando da reversão da resistência a antibióticos, e com tudo isso a gente pode ter um aumento da eficácia. Então, basicamente, são essas as vantagens. Então, dito isso, quero trazer um pouco sobre o cenário atual, né? Para isso, eu começo com uma provocação. Vejam, aqui eu apresento a vocês o professor Kreuter, da Universidade de Frankfurt. Ele é um dos pioneiros, ele que fez uma das primeiras publicações com nanopartículas destinadas à terapêutica, lá em 78. E, interessantemente, num artigo de revisão de 2007, ele traz uma história que ele conta, que ele estava no começo dos anos 80, no congresso, quando um cientista industrial o aborda em um dos seus posters, dizendo que as nanopartículas certamente iriam morrer depois da sua aposentadoria. Ou seja, o cientista da indústria entendeu que aquilo era alguma coisa limitada àquele professor que desenvolveu aquelas partículas. E a pergunta que aqui se coloca, realmente foi isso que aconteceu? Não, muito antes, pelo contrário. Para responder essa pergunta, eu fiz um cruzamento, né, na Clarivate Analytics, cruzando nano, né, e asterisco, quer dizer, todos os sufixos diferentes também são capturados, e fármaco. Vejam, nós começamos aqui o levantamento em 71, em 91 os primeiros artigos e um crescimento do número de documentos exponencial, sendo que na última década esse crescimento foi de mais de 4.000%. Se a gente for olhar, então, esse crescimento e o posicionamento dos países que fazem ciência, considerando nanotecnologia e fármacos, vejam bem, eu trago aqui 3 recortes cronológicos, 99, 2009 e 2019. Vejam que em 99, Estados Unidos era o campeão seguido da França, né? O Brasil não aparecia entre os 15 primeiros países, 20 primeiros países. Em 2009, 10 anos após, continuamos com os Estados Unidos líder das pesquisas no tema, mas aqui já temos uma inversão. A França passa ao 4º lugar e a China, que estava aqui em uma das últimas colocações nesse gráfico, assume o 2º lugar. E pela primeira vez o Brasil aparece em 16º como produtor de conhecimento no tema. Agora, mais recentemente, 2 anos atrás, vejam o que aconteceu. Houve uma inversão. Hoje, a China é o país que mais publica na área, seguido dos Estados Unidos e Índia, e o Brasil subiu um pouco. Modestamente, estamos na 14ª posição, o crescimento exponencial nos últimos anos. Vejam bem, o número de documentos, né, relacionados, né, na Web of Science em 1999 era 1.333, passando para um número muitíssimo maior, certo? Então, eu quero só comparar aqui os 3 países, vejam as curvas, né, nesses 3 momentos. China e Estados Unidos muito semelhantes, né, entre si com relação ao crescimento, sendo que a China recentemente ultrapassou, e o Brasil com um desempenho muito, muito mais modesto, crescente é verdade, mas muito diferente desses países líderes, e a explicação disso tudo se dá na questão do fomento, né? A pesquisa em nanotecnologia farmacêutica, ela tem custos, né? Ela depende de equipamentos de ponta, então a falta ou o financiamento muito modesto, né, impacta tremendamente os resultados, certo? Ainda sobre o cenário atual, gostaria de um levantamento recente no Clinical Trials, né, que é esse site que relaciona, que registra as pesquisas clínicas em andamento ao redor do mundo. Uma revisão recente, agora em 2020, nos mostra que, considerando nanopartículas, nós temos 436 estudos registrados, né, 148 completos, nas suas diferentes fases, 1, 2, 3, 4. E o que eu quero trazer para vocês desse levantamento é onde estão as principais tendências da nanotecnologia, e vejam bem, é para o tratamento do câncer, né, não há dúvida nenhuma. Dentro dos diferentes tipos de neoplasias, a gente ressalta o câncer de mama, e entre os diferentes tipos de partícula e de fármaco, a albumina é o tipo de nanopartícula de albumina, né, a mais estudada, e o fármaco mais recorrente é o paclitaxel. Então, vocês têm aqui essa ideia, então, da tendência concentrando as atividades clínicas, os estudos clínicos na área do câncer. Certo? Se a gente for ver o mapa mundi desses ensaios clínicos, 10 estão
ocorrendo no Brasil. A gente viu o predomínio massivo dos estudos clínicos nos Estados Unidos, seguidos da Europa e da Ásia, certo? Em termos agora de empresas, né? Empresas que tenham no seu portfólio nanotecnologia, né? Já voltada à área da saúde, esse levantamento de 2019 nos mostra quase 200 empresas com nanotecnologia no seu portfólio, né? Empresas de nanobiotech ou nanomedicina. Interessantemente, mais da metade são empresas americanas, né? E são empresas que têm várias áreas de atividade baseadas em nanotecnologia para a área bio, desde a área analítica, biomateriais, biotecnologia, essa área de delivery, que é a área que eu estou trazendo nessa palestra, e também de nanofabricação. E no Brasil? No Brasil não existe levantamentos específicos para empresas com nanotecnologia voltadas à área farmacêutica ou à área da saúde, mas alguns levantamentos existem, né? Hoje temos cerca de 52 companhias que têm nanotecnologia nas suas atividades, né? Com um crescimento anual muito superior ao restante da economia. E, interessantemente, é o estado de Santa Catarina que concentra mais da metade do total das empresas com nanotecnologia, e isso está fortemente apoiado, então, nos polos tecnológicos, incubadoras, né, que tem o estado de Santa Catarina. Isso se reflete no número de empresas, certo? E com relação a produtos aprovados, qual é o cenário? Eu trago aqui duas revisões de literatura, uma que complementa a outra. Essa revisão de 2016 dava conta que eram 51 nanomedicamentos aprovados, 77 em ensaios clínicos, e as principais partículas, aquelas que eu comentei com vocês, né? As poliméricas, as lipídicas, lipossomais e também nanocristais de fármacos. Esse outro artigo, né, ele complementa, ele atualiza essa revisão de 16 e informa que mais 2 formulações de nanopartículas foram aprovadas tanto pela FDA quanto pela Agência Europeia, e 75 novos ensaios clínicos começaram, e também é importante ressaltar que foram relançados estudos que não haviam sido aprovados, então as atividades foram retomadas. 18 novas nanopartículas, né, entraram em ensaios clínicos, né, lipossomas e câncer, vejam bem, reforçando a ideia que eu havia colocado no slide anterior, mas aqui ressaltando uma curiosidade, né, uma indicação também não câncer, um anticorpo anti-chikungunya, também formulado em nanopartículas lipídicas. E em termos de mercado, esse levantamento é do ano passado, e entre as diversas aplicações, a gente vê que a área terapêutica é a que tem uma prospecção maior para o uso da nanotecnologia. Na atualidade, com o evento da pandemia, eu tenho a impressão que esse cenário pode ter se modificado, porque as vacinas, existem muitos tipos de nanopartículas que vêm sendo estudadas na produção de vacinas específica, né, para a Covid-19, talvez isso tenha, na atualidade, alguma alteração de tendência, certo? Um outro ponto, antes de passar para os estudos científicos que eu gostaria de compartilhar com vocês, é uma questão também importante. A nanotecnologia farmacêutica teve por característica, ao longo da sua recente história, o fato dela dar nascimento a novas disciplinas. Eu vou dar um exemplo, a nanotoxicologia, que teve seu primeiro artigo em 2004, é uma disciplina nascida da nanotecnologia farmacêutica, certo? Então, é interessante porque a nanotecnologia acaba alavancando outras áreas do conhecimento. Aqui a gente tem um número de artigos, vejam, o crescimento para a área de fármacos é realmente muito impressionante. E aqui o número de patentes. Então, é importante a gente analisar o número de patentes. Aqui vejam um crescimento sustentado, porque quando a gente identifica um número robusto de patentes, é lógico imaginar que no futuro próximo nós teremos novos produtos no mercado. Certo? Em termos de comunicação, o que eu quero dizer é o seguinte, nunca se falou tanto em nanotecnologia. E hoje nós temos websites, YouTube, canais no YouTube, blogs dedicados ao tema. Então, quem busca informação encontra, desde informações em sites como a Nature, até outros vários consórcios e também alguns blogs mais informais. Então, é vasta essa divulgação, essa comunicação acerca do tema.
certo? Então, agora eu vou passar a trazer alguns resultados das pesquisas que a gente desenvolveu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui a ideia é ilustrar. Então, eu pensei alguns exemplos que tentam mostrar de uma maneira um pouco ampla as tendências e as potencialidades da área, certo? Eu vou estar falando sempre de um tipo de nanocarreador que foi desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa. Ele é bastante específico, na verdade, são as nanocápsulas de núcleo lipídico, que são formadas, então, por um organogel, né, composto de monoesterato de sorbitano e triglicerídeos de cadeia média, circundada por um polímero, formando a cápsula, isso tudo estabilizado em água por nanomicelas de polissorbato 80. Então, hoje nós temos mais de 300 artigos acerca desse carreador e eu trago hoje algumas aplicações. Antes disso, eu gostaria de mostrar preparados, a técnica, uma técnica clássica em nanotecnologia farmacêutica, né, é a deposição interfacial de polímero pré-formado. É muito simples a metodologia. Na verdade, nós temos duas fases, uma solvente para o polímero, para um dos tensioativos, para o óleo e para o fármaco, que é injetada numa outra fase, contendo um surfactante, uma fase aquosa. Quando é feita essa injeção, o que acontece? O polímero precipita, formando ao redor, então, desse núcleo oleoso, formando a cápsula, e depois a gente tem a retirada do solvente. Então, aqui nós temos uma técnica que não precisa de força, não precisa de energia. É uma auto-organização do sistema. Então, o segredo aqui não está na aplicação de alguma força ou outra operação, e sim na escolha dos materiais, na composição qualitativa adequada para permitir essa auto-organização. Então, o sucesso de cada formulação tem que ser confirmado, e isso só acontece mediante o uso de múltiplas técnicas analíticas. Eu não vou entrar nessa seara na apresentação, mas o que eu quero dizer para vocês é que a estrutura supramolecular de cada cápsula só é caracterizada quando a gente lança a mão de técnicas de microscopia eletrônica, técnicas de luz, né, espalhamento de luz dinâmico, técnicas de raio-x de baixo ângulo, também DSC e outras. Ou seja, cada técnica permite analisar uma parte dessa supraestrutura de tal sorte a ter nos permitido confirmar esse modelo que eu apresentei no slide anterior. Então, dito isso, eu gostaria, então, de trazer alguns bons resultados que ilustram essas potencialidades. Para começar, um ponto importante a destacar é a questão da segurança. Ora, nós estamos desenvolvendo nanopartículas para uso em saúde, para uso terapêutico. Portanto, um pré-requisito óbvio é que a partícula per se, ela própria, seja segura, certo? Então, eu vou apresentar alguns resultados em termos de análises nanotoxicológicas que a gente fez. Né? Isso é bastante importante, porque, na verdade, essas propriedades de superfície modificadas podem ter um impacto na dosimetria e alterações tóxico-cinéticas em comparação com materiais convencionais. Uma outra questão importante, também não vou ter tempo de adentrar na questão, mas eu gostaria de ressaltar, é que o conceito clássico da farmacologia dose-resposta para nanomateriais e nanopartículas não necessariamente vai funcionar. Talvez tenhamos que usar a dose considerando outras métricas, como o número de partículas ou a área superficial, certo? Então, o primeiro grupo de estudos que eu gostaria de mostrar são estudos, então, usando modelos alternativos. Aqui nós fizemos vários estudos em colaboração com a professora Solange, aqui da nossa universidade, usando o C. elegans, que é um modelo invertebrado, animal, muito interessante, é um modelo alternativo. É interessante porque esse animal, esse nematodo, tem um ciclo de vida curto, é fácil de manejar e tem alto grau de ortologia com o humano e baixo custo experimental. Então, nesse estudo que eu quero mostrar aqui, o que nós fizemos? Nós fizemos a administração oral, então, das nanocápsulas vazias, porém marcadas através de uma ligação covalente com a rodamina B para torná-las fluorescentes. Então, uma ligação covalente estável, ou seja, onde se detecta a ciência, a gente está detectando a nanocápsula. Então, fizemos a administração oral, aqui vocês podem ver a distribuição, e a partir disso, vários parâmetros foram avaliados. Por exemplo, a DL50. Esse estudo foi interessante, que nós estudamos 6 doses, somente na dose mais alta houve algum tipo
de efeito encontrado. Então, isso demonstra baixa toxicidade das nanocápsulas per se. Igualmente, como endpoint, nós estudamos a área corporal dos nematodos e, novamente, encontramos um crescimento normal, né, indicando baixa toxicidade, só na dose extrapolada que algum efeito foi verificado. Além disso, estudamos a produção de espécies reativas de oxigênio, né, após a administração aos nematodos das nanocápsulas marcadas e, novamente, a gente viu só em elevadas doses algum efeito oxidante. Então, esses estudos foram somando evidências através do uso desse modelo da segurança das nanocápsulas de núcleo lipídico. Um outro estudo procurou olhar para a hemocompatibilidade dessas cápsulas. E nesse estudo, também elas foram revestidas com quitosana, nós fizemos modificações de superfície, e os estudos, todos eles comprovaram que elas são hemocompatíveis. Foi medido a LDLs, né, o tempo de protonina, entre outros, aqui está pequeno, mas o que eu quero mostrar é que o grupo controle nos confirma ainda mais a segurança aqui através da medida da hemocompatibilidade. O próximo set de estudos já são estudos em vivo. Aqui nós usamos protocolos da OECD e buscamos estudar vários aspectos. Aqui, esse estudo específico buscou a avaliação da cardiotoxicidade. Por que esse efeito em específico? Porque a cardiotoxicidade que na terapêutica tem tirado o maior número de novos fármacos e medicamentos do mercado. É um efeito importante de se avaliar. Aqui fizemos em ratos após a administração intravenosa. Eu vou mostrar, nós fizemos várias medidas aqui das enzimas, né, também o tempo de troponina, entre outros. Está tudo muito pequeno, mas o que eu quero comentar é que os resultados foram mostrando que não havia alteração dos parâmetros normais. Interessantemente, aqui a dosimetria foi feita pelo número de nanocápsulas por mililitro por quilo, porque as nanocápsulas não continham fármaco. Adicionalmente, a gente mediu também os eletrocardiogramas, a pressão sanguínea, a evolução normal, obviamente não dá para vocês enxergarem, mas acreditem em mim, o que nós vimos aqui é que não houve alterações, tanto dos eletrocardiogramas como ecocardiogramas, ou seja, nós mostramos que não houve toxicidade aguda. Nesse segundo estudo, nós fomos olhar um pouco a toxicidade aguda e subcrônica, também em animais, né? Também usando protocolos da OECD, e aqui nós fizemos análise do peso dos órgãos, histopatológicas, bioquímicas, hematológicas, certo? E para todas as avaliações realizadas, os ratos tratados com as nanocápsulas de núcleo lipídico não mostraram efeitos tóxicos e não ocorreu morte. Da mesma maneira, nós fizemos avaliação, então, dos danos oxidativos e inflamatórios após a administração de IP em ratos, né, buscando medir, né, os danos proteicos, né, as enzimas antioxidantes, né, também os marcadores de inflamação em diversos tecidos, e também não houve nenhum evento que merecesse destaque e não houve alterações. Então, a título de exemplo, eu passei vários estudos mostrando que é necessário avaliar a segurança, e no caso das nanocápsulas de núcleo lipídico, nós mostramos através desse set de experimentos realizados que elas são seguras. No segundo momento, eu gostaria de trazer agora algumas aplicações, né? Eu pensei dos ensaios que a gente realizou, algumas que eu achei interessante de trazer e compartilhar com vocês. Um primeiro exemplo é a capacidade das nanocápsulas aumentarem a solubilidade aparente de fármacos hidrofóbicos. Então, vejam bem, as nanocápsulas são capazes de compartimentalizar, então, substâncias, né, na sua estrutura, né, e isso faz com que substâncias lipofílicas ou hidrofóbicas, a depender do seu log de D, sejam mais ou menos encapsuladas. E aqui eu trago dois exemplos, né, de aumento da solubilidade aparente para a endometacina e o éster etílico da endometacina, que nesse segundo caso chega a aumentar mais de 1000 vezes quando não encapsuladas. Então parece uma vantagem simples, mas do ponto de vista farmacotécnico é bastante relevante,
porque a vantagem potencial que nós temos aqui é a produção de formulações injetáveis, contendo fármacos pouco solúveis em água, sem a necessidade de dissolventes, porque as nanocápsulas encontram-se dispersas em água. Um outro exemplo que eu gostaria de falar um pouquinho a respeito, eu pensei um exemplo apenas, é a questão do controle da entrega, da liberação de substâncias a partir das cápsulas. Aqui nós encapsulamos o éster etílico de indometacina e, na verdade, a liberação foi medida pelo consumo através de uma reação de hidrólise alcalina interfacial. E aqui, na verdade, o que eu quero ressaltar para vocês são várias formulações produzidas com concentrações crescentes de polímero na sua composição. Então, o que a gente viu? Essa capacidade de controlar é totalmente dependente da concentração do polímero. Quanto mais polímero, maior o controle nessa entrega e também com impacto no efeito farmacológico. Aqui nós temos a atividade antiedematogênica medida em ratos e a gente verificou a necessidade do polímero na sua concentração maior para o efeito farmacológico, certo? No próximo grupo de resultados, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a versatilidade das nanocápsulas. Vejam bem, elas são formas farmacêuticas líquidas produzidas na forma de suspensão aquosa. Portanto, nós poderemos ter aplicações em produtos injetáveis, já comentei, aqui a gente traz um exemplo de nanocápsulas contendo metotrexato, né, para injeção intradérmica. Mas também essas suspensões podem ser administradas por via oral. As cápsulas, elas são estáveis no meio gastrointestinal e aqui o exemplo que a gente tem é o exemplo da administração do transresveratrol. Como são suspensões aquosas, elas podem ser espessadas e convertidas em formulações semissólidas. Trago dois exemplos aqui de um gel termosensitivo, né, contendo as nanocápsulas, e um gel de quitosano. Vou falar dele mais adiante, um pouco mais em detalhes. E ainda, vejam bem, falando em termos de formas farmacêuticas, essas suspensões podem ser secas, usando técnicas, por exemplo, como spray drying. E nós podemos, então, ter pós de nanocápsulas, e aqui o exemplo que eu trago, a gente recentemente publicou isso, que seriam dry powders inhalers para o tratamento da asma, à base de nanocápsulas. E, interessantemente, também, essas cápsulas podem produzir comprimidos 3D. Também um exemplo de um artigo de 2017. Certo? Uma outra questão acerca da versatilidade são os usos inovadores. Aqui eu trago 4, e são trabalhos que a gente fez em colaboração com grupos de pesquisas de áreas diferentes, de universidades diferentes, mas são muito interessantes. O primeiro estudo que eu gostaria de mostrar é o uso das nanocápsulas para lentes de contatos terapêuticos, onde nós temos a lente já capaz de um determinado tratamento oftalmológico. É interessante porque o tamanho diminuto das cápsulas não prejudica a visão através do material. Uma outra aplicação que eu acho que vale a pena mencionar é o uso de cápsulas em resinas adesivas para a área odontológica, né, com resultados espetaculares. Em colaboração com o grupo da UFPEL, do professor Tiago e da professora Fabiana, né, nós desenvolvemos as nanocápsulas aqui de melatonina como um aditivo para a cultura embrionária bovina. Resultados também muito bons. E o último exemplo é na área de alimentos, né? A gente usou as nanocápsulas também para estabilizar aditivos, no caso o licopeno, com resultados muito promissores. Então, vejam, nós temos uma enorme versatilidade. Então, eu queria falar dessa propriedade específica da bioadesividade, que eu comentei no início. Aqui nós demonstramos essa bioadesividade através de nanocápsulas poliméricas, né, revestidas com quitosana para uso em administração vaginal. Aqui o tratamento visado foi o câncer de cólon, veiculando o imiquimod. E o que a gente verificou? Várias propriedades que se somam, são propriedades aditivas. A adesividade das nanocápsulas é ainda mais incrementada com o revestimento da quitosana, que é um biopolímero catiônico adesivo. Então, nós temos várias propriedades que se modificam, né? Então, há um aumento da força para o deslocamento após o contato da formulação com a mucosa. A permeação é intensificada, tá, através da mucosa
vaginal, e também o perfil de lavabilidade é bastante diferente, ou seja, essa formulação é mais resistente à lavagem com determinados líquidos, seja um modelo in vitro, seja líquidos biológicos. Então, a gente calculou um índice integrativo, considerando permeabilidade e mutualidade, que confirmou que nós temos efeitos aditivos e uma enorme bioadesividade para essa formulação. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer, algo um pouco já de uma segunda geração das nanocápsulas, aqui é um trabalho que foi coordenado pela professora Adriana Colma, em colaboração com a professora Dulcineia Abdala, da USP, que trabalha com fragmento SCFV antieletronegativo, né, como uma terapia potencial, né, para a diminuição da progressão da aterosclerose. Então, esse fragmento aqui, ele nos permitiu desenvolver uma tecnologia bem diferente, porque não seria possível encapsulá-lo numa cápsula convencional, e com isso nós desenvolvemos, então, as nanocápsulas poliméricas multiparedes, gerando uma nova tecnologia patenteada que permitiu, então, a complexação desse fragmento a um metal na superfície da cápsula. Então, vejam bem, nós partimos da nossa tecnologia convencional, mas a partir dali revestimos as nanocápsulas com quitosana positiva, a partir dali com um metal, que vai permitir a complexação desse ligante. Então, com isso, nós temos nanocápsulas multiparedes e que, do ponto de vista biológico, nesse estudo específico, funcionaram muito bem. Aqui nós temos, então, o controle, vejam bem, as lesões ateroscleróticas, e após a administração dessa nanoformulação contendo esse CFV, esse fragmento, nós tivemos uma inibição, indicando que essa tecnologia é bastante promissora, estudo realizado em camundongos. A partir desse estudo tão favorável, nós partimos por um outro conceito. Ora, se nós podemos absorver na superfície da cápsula, através de complexação metálica, é interessante também aproveitar o núcleo da cápsula. E aqui nós co-encapsulamos, usando essa tecnologia inovadora, duas substâncias usadas no tratamento da pressão arterial. No interior da cápsula, a furosemida, e ligada por complexação ao zinco, a superfície da cápsula. Então, a co-encapsulação permitiu essa abordagem inovadora de co-encapsular dois fármacos moleculares de cor diferente. Usamos um estudo em vivo, que eu quero mostrar sucintamente como resultado, é que nós conseguimos um efeito muito prolongado usando essa estratégia de co-encapsulação, tanto em termos da manutenção da pressão sistólica como diastólica. Meu próximo exemplo é uma questão bastante recorrente na nanotecnologia, que é a redução da toxicidade. Aqui nós usamos como alvo a encapsulação dos capsaicinoides, né, que são substâncias, a capsaicina e dihidrocapsaicina, derivadas da pimenta, que são usadas para o tratamento de neuropatias periféricas, né? É um produto do mercado, mas que tem muitas limitações por conta do efeito irritante tópico, nanoencapsular, caracterizar essas cápsulas e incorporá-las num gel de quitosana, que a estratégia foi diferente. Não foi revestir com quitosana, foi incorporar a suspensão num gel de quitosana. Esse trabalho permitiu o desenvolvimento desses géis, então, que foram caracterizados, eu não vou entrar em detalhes, 2 publicações tratam do tema, mas o que eu gostaria de mostrar é essa redução da irritação dos capsaicinoides. Então, o que a gente fez? Em um estudo clínico, né, com voluntários, nós medimos, através de sondas cutâneas, o eritema como sendo o parâmetro para expressar essa irritação cutânea. E o que a gente viu? Aqui nós temos as nossas formulações, né? O eritema foi medido, né? E foi comparado com uma formulação com os capsaicinoides livres e uma formulação do mercado. O que a gente viu? Todas as formulações que a gente testou permitiram uma eliminação dessa irritação cutânea, de acordo com o protocolo analisado, sem que houvesse prejuízo, aqui vocês podem ver, da penetração dos capsaicinoides na derme, que era a camada alvo. Aqui, após lavagem, vocês podem ver, né, o gel se estrutura e
permanece à superfície da pele por conta também da sua elevada bioadesividade, certo? Estudos complementares aqui, em colaboração com a professora Tereza da Costa, através de técnica de microdiálise cutânea, a gente mostrou que há realmente um aumento da concentração dos capsaicinoides na derme dos animais, e dos animais vivos, né, uma técnica que permite essa quantificação com o animal vivo, mostrando, então, essa concentração sustentada comparada com os grupos controle. Hoje, na atualidade, nós estamos fazendo um ensaio clínico, né, o primeiro, fase 2, né, com nanopartículas, que está em curso no Brasil. Um próximo exemplo, já estou me aproximando do final, é o aumento da biodisponibilidade. Aqui nós nos direcionamos à levotiroxina, que é um hormônio usado no tratamento do hipotireoidismo, que é muito instável nos meios gastrointestinais, por isso ele tem que ser tomado, e também com várias interações com alimentos, então ele tem que ser administrado 1 hora antes da alimentação, que causa grandes dificuldades aos pacientes. Então, aqui a nanotecnologia permitiu 2 coisas. A gente percebeu, aqui usando o meio intestinal simulado, que a levotiroxina foi estabilizada, o que é relevante. E mais do que isso, nós mostramos um aumento da biodisponibilidade tanto no grupo alimentado como em jejum. Então, esse resultado bastante promissor para a via oral, certo? No que diz respeito a essa potencialidade de direcionamento ao sítio de ação, o que eu gostaria de comentar é que as doenças que afetam o sistema nervoso central têm dificuldade de ultrapassar a barreira hematoencefálica, que previne a entrada da maioria dos neurofármacos e por isso é tão difícil tratá-los. Então, aqui eu queria mostrar para vocês que num estudo prévio, também ligando a rodamina com o polímero, nós mostramos que houve uma característica muito interessante. Esse estudo foi realizado em colaboração com a professora Silvia Stanisçuaski, que domina a técnica de microscopia intravital. Então, como nós ligamos covalentemente a rodamina ao polímero, onde se detecta a fluorescência, nós estamos detectando a cápsula e a gente viu que ela chega ao tecido cerebral, seja após a administração intravenosa ou oral, ou seja, são bons carreadores para alcançar o tecido. E isso nós demonstramos terapeuticamente, nanoencapsulando, esse é um dos exemplos, a indometacina, né, que aqui foi utilizada para tratar gliomas. A gente verificou, né, aqui o corte histológico, o grupo controle, a presença da massa tumoral e dos 10 animais, apenas um, após a administração das nanocápsulas, mostrou um resíduo de tecido que nem foi classificado como tumoral. E isso se confirmou, essa prevalência dos fármacos nanoencapsulados no tecido-alvo através da quantificação da indometacina. Vejam bem, nos grupos saudáveis, a indometacina livre não chega ao tecido tumoral, nanoencapsulada chega pouco. Mas nos ratos com glioma, livre ela não chega, mas nanoencapsulada chega muito e com predominância no hemisfério onde o tumor foi implantado. Então, aqui a gente vê claramente um aumento da biodisponibilidade intratumoral, certo? O exemplo de eficácia eu trago através da olanzapina. Aqui a nossa estratégia foi diferente. Nós temos o polissorbato 80 na superfície das cápsulas. E a literatura nos diz que o polissorbato 80 inibe PGP, que está envolvido, então, no efluxo do fármaco a partir desse tecido. Então, a ideia seria saber, será que esse revestimento da nanocápsula modificaria essa capacidade, o nível, a quantificação da indometacina, da olanzapina no cérebro? E para responder isso, nós fizemos um estudo farmacodinâmico e um estudo farmacocinético. Do ponto de vista farmacodinâmico, sim, vejo o controle dos movimentos que mimetizam, né, a doença, em comparação com o controle, e do ponto de vista farmacocinético, tanto em plasma como no cérebro, a gente comprovou. A olanzapina chegou mais a partir da formulação nanoencapsulada, certo?
Meus dois últimos exemplos de estabilização de fármacos. Lembram que eu falei que há essa possibilidade de estabilizar substâncias lábeis? Pois bem, aqui eu vou demonstrar através de uma parceria que a gente teve alguns anos atrás com uma empresa farmacêutica, Biolab, né? A ideia foi desenvolver nanocápsulas encapsulando filtros orgânicos. Esse produto está no mercado desde 2010, 2009, 2010, através das suas várias gerações, né? E o resultado científico que eu quero mostrar é isso aqui. Aqui em termos de fotoproteção e fotoestabilização. Veja, essa tecnologia contém filtros orgânicos que são fotolábeis, até em função da sua ação. A tecnologia nanofóton, que é a que nós desenvolvemos, permitiu a estabilização desses filtros por 6 horas à luz do sol do meio-dia, que é uma situação de laboratório onde elas foram expostas às formulações a uma radiação correspondente à do sol do meio-dia por 6 horas e se mantiveram estáveis as formulações. Então, um exemplo claro de fotoestabilização. E, finalmente, desculpa voltar aqui, o meu último exemplo é de sustentação do efeito. Também trago uma parceria com a farmacêutica, também com a Biolab, e aqui nós desenvolvemos um nanoanestésio que deve entrar no mercado em breve. E aqui a ideia, então, foi que o efeito durasse mais. Aqui vocês podem ver, então, o nome do produto é NanoRap. Aqui nós temos o seu desempenho em termos de efeito analgésico comparado com o concorrente do mercado. O efeito se inicia muito mais rapidamente, se prolonga muito mais, sem necessidade de oclusão, porque a tecnologia concorrente não precisava fazer uma oclusão, isso foi patenteado em vários países e se imagina num futuro próximo, né, essa outra opção de anestésico no mercado. Certo? Então, trouxe esses exemplos e vou me encaminhar agora, então, para as minhas conclusões. Certo? Então, a gente viu que tem várias possibilidades com a nanotecnologia, mas, para finalizar, eu trago uma reflexão que eu acho importante. Ela foi feita pelo colega Bruno Sarmento, da Universidade do Porto, e, na minha visão, ela corresponde totalmente à realidade. Aqui nós temos, na nanotecnologia, uma abordagem que é muito diferente da tecnologia farmacêutica clássica, onde eu tenho plataformas, onde uma única plataforma pode servir para o desenvolvimento de várias novas formulações. A gente pode extrapolar, uma vez que tenha equipamentos validados e plataformas desenvolvidas. Com nanotecnologia não é assim, porque o próprio nanocarreador, ele próprio é uma entidade complexa. Muitas vezes ele se soma ao efeito e ao comportamento daquela formulação como um todo, assim como cada nanocarreador vai ter um perfil de degradabilidade, de desagregação diferente. Então, aqui nós não temos a condição de usar aquela abordagem one fits all. Não é possível, cada caso é um caso. Então, com isso, para finalizar a pergunta, a provocação inicial, eu acho que a nanotecnologia cresceu muito, mas existem desafios. E esses desafios, eu coloco aqui nesse slide, são fruto, então, da minha reflexão acerca do tema. Eu acho que há necessidade de conhecer melhor o uptake intracelular, o destino após a administração parenteral. Tem coisa ainda a ser elucidada, assim como o impacto das nanopartículas no sistema imune. Também a gente tem que aprender muito mais ainda acerca da administração a longo termo. Por quê? Porque a maioria dos protocolos em vivo trata do tratamento de doenças agudas, situações de dose única. Qual o impacto do uso crônico das nanopartículas? Ainda, nós temos desafios no escalonamento de alguns dos processos nanotecnológicos, alguns são mais fáceis, outros menos. Nós ainda temos que intensificar as colaborações interdisciplinares. Vocês vejam, eu citei vários colegas ao longo da minha apresentação. Nanotecnologia farmacêutica, como ciência, só se faz em colaboração. São muitas expertises que devem ser colocadas juntas para que a gente tenha um resultado melhor. E esses últimos 2 pontos têm a ver com a aplicação, com produtos no mercado. Ainda tem muitas incertezas regulatórias em torno da nanotecnologia. Cada bloco econômico trata de uma maneira diferente, é muito diferente a abordagem da FDA, da EMA e da Anvisa. Nós temos particularidades e temos incertezas, e isso faz com que, muitas vezes,
os industriais têm relutância em investir, porque no momento que tu não tem muita clareza regulatória, restam dúvidas. Então, esse também é um quesito a ser modificado. Com relação ao futuro aí, científico, qual é o meu pensamento? Eu acho que a nanotecnologia farmacêutica trará grandes resultados, sobretudo para situações complexas. Também acho que ela vai permitir uma terapêutica mais individualizada. Nanotecnologia não é para o bastantão, não vai ser para a produção de lotes gigantescos para problemas terapêuticos comuns. Eu acho que não. Eu acho que nós vamos ter a possibilidade dessa terapia mais personalizada e, por que não, através de kits de nanoformulações para uso extemporâneo, por exemplo, e a gente já ensaiou alguns trabalhos nesse sentido. As nanocápsulas, o kit vai permitir o revestimento, por exemplo, com anticorpo antes da aplicação. Coisas desse tipo. Eu acho que nós vamos estar face a essa nanomedicina personalizada, certo? Então, respondendo à pergunta inicial, eu acho que ainda não chegamos no topo do desenvolvimento da nanotecnologia farmacêutica. Ele está acontecendo, a gente não chegou nesse limite. Eu tenho, assim, a convicção que muita coisa interessante, muita coisa boa ainda está por vir, no sentido de contribuir para uma terapêutica mais eficaz. Certo? Eu aqui relacionei alguns dos colaboradores, eu até nem gosto de fazer lista, porque sempre vai faltar alguém, mas, enfim, eu agradeço a todos eles. E gostaria também de agradecer, né, CAPES, FAPERS, ao programa de pós-graduação, aos programas aos quais eu sou vinculadas, né, Ciências Farmacêuticas da URGS e PPG Nanofarma, também ao INCT, né, coordenado pela professora Maria Vitória Bento, né, do qual fazemos parte, o Senano da URGS e as academias, né, brasileiras de ciências e de ciências farmacêuticas do Brasil. Eu agradeço muito a atenção, fico à disposição para perguntas. Silvia, eu que agradeço aqui em nome de todos os participantes a excelente palestra, e eu vou te fazer 3 perguntas rápidas, até por causa do adiantado da hora, né? Então, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui no chat foi da Natália, e ela perguntou o seguinte: professora, qual o motivo para a senhora ter colocado o Taxol na linha do tempo do avanço da nanotecnologia? Seria pelo paclitaxel abominado? Sem dúvida. Sem dúvida, é o fármaco nanoencapsulado que tem maior número de produtos no mercado, uma aplicação clínica relevante e continua. Vocês podem ver até naqueles ensaios clínicos, ainda há muito desenvolvimento considerando o Taxol e abordagens diferentes de nanopartículas. Sem dúvida, ele é uma referência, né? Quando a gente não tem como falar de nanotecnologia farmacêutica sem citar esse exemplo. A segunda pergunta é da professora Wanda. Só um segundo aqui. Eu estou ouvindo um eco meu mesmo, vocês estão ouvindo? Agora passou. A professora Wanda é nossa colega lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. Ela diz, então: professora Silvia, é um enorme prazer assistir a sua palestra. Qual seria o maior desafio para a entrega de fármacos no sistema nervoso central imposto pela barreira hematoencefálica? Tamanho, a lipofilicidade? Sim, são vários desafios e eles estão ainda em aberto. A gente não tem as respostas. O primeiro deles é conhecer o mecanismo através do qual as nanopartículas entram, atravessam a barreira hematoencefálica. Existem várias hipóteses. Eu imagino, eu suspeito que sejam múltiplos mecanismos, mas isso ainda tem que ser analisado. E também a questão da depuração, da bioacumulação no tecido. Não é qualquer tipo de nanopartícula que vai ter utilidade para essa via de administração. Mas eu acho assim, que o próximo passo da ciência é entender um pouquinho mais os mecanismos envolvidos nessa entrada. E aí, a terceira pergunta que nós temos é da Jéssica Cristina Alves, que diz assim: além de serem partículas extremamente pequenas, o material deve ter uma característica-chave para ser selecionado nessa tecnologia? O material, uma boa característica seria a biodegradabilidade, né? O material componente da partícula e a ausência de efeitos tóxicos, porque aqui nós queremos um nanocarreador
que, se não inerte, que não tenha qualquer impacto negativo. Então, é por isso que a maioria das pesquisas acabam se concentrando em torno de polímeros, poliésteres, lipídios, né? Então, em função da segurança desses materiais. Isso não quer dizer que nanomateriais, por exemplo, de carbono, biopersistentes, não possam ser utilizados. Eles vêm sendo estudados, são partículas que vêm sendo biocompatibilizadas, mas o desafio é um pouco maior, porque como eles são biopersistentes, aí as aplicações vão ser mais direcionadas, certo? Daí nós temos uma coisa importante, que é a via de administração. Ela pode ditar, governar a escolha dos materiais também. Certo, Silvia, eu quero novamente te agradecer. Vou dar só 2 recadinhos aqui, respondendo as perguntas do chat que foram feitas. Essas palestras de hoje elas vão ficar disponíveis por 48 horas, para que vocês possam assistir novamente, se desejarem, ou se tiverem tido algum problema de conexão. E os certificados vão ser emitidos de acordo com a lista de presença que a gente colocou aí no chat. A nossa próxima palestra começa às 11 horas, porque a gente havia previsto um coffee break para esse horário, então a gente tentou transpor o máximo possível do evento, até porque o nosso próximo palestrante, ele está na Irlanda hoje, então tem uma diferença de fuso horário. Então, eu espero vocês aqui novamente às 11 horas. Silvia, eu quero aqui reforçar meus agradecimentos em nome da SAF, em nome da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. É sempre um prazer poder ouvir você, a sua palestra. Você é realmente uma referência. É uma pena que não tenhamos nos encontrado pessoalmente, mas espero que em breve a gente possa se encontrar. Muito, muito obrigada a você e a todos. Obrigada. Sucesso ao evento. Obrigada, Silvia. Até.
Olá, bom dia a todos novamente. Sejam muito bem-vindos para a segunda palestra do nosso quarto workshop em Ciências Farmacêuticas. Aqueles que estavam conosco na primeira palestra vão ouvir os recados iniciais novamente. Peço desculpas por isso, mas esse é um dos pontos negativos de um evento online, né? O público é flutuante em todas as apresentações. Bom, esse é o quarto workshop em Ciências Farmacêuticas, é um evento que precede a Semana Acadêmica de Farmácia, que esse ano está em sua 15ª edição. O nosso workshop, então, esse ano tem o tema Avanços em Drug Delivery e Formulações. Esse formato online, ele permite que haja um público maior no nosso evento, e nós estamos recebendo hoje pessoas de vários estados do Brasil, que provavelmente não poderiam estar aqui, né, caso o evento fosse presencial. E claro que temos os pontos negativos, como não poder compartilhar um coffee break ou um almoço, mas enfim, superaremos isso. Se vocês precisarem de qualquer auxílio durante ou após o evento, vocês têm o meu e-mail, que é pelo qual eu entrei em contato com vocês, enviando a confirmação da inscrição e o programa do dia de hoje. E também convido vocês para seguirem a nossa rede social no Instagram, o @lafatex, onde a gente posta não só sobre nossos eventos, mas também sobre diversos assuntos científicos. Aproveito também essa oportunidade para agradecer à Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a equipe de Tecnologia da Informação, aqui representada pelo Rafael, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a comissão organizadora da Semana Acadêmica de Farmácia, que foi composta esse ano pela professora Marianne, pelo professor Jorg, por mim, pela doutoranda Janaína e pelos alunos, através dos quais eu cumprimento todos os demais membros da Semana Acadêmica, que são a Júlia Camille e o Pedro Salviano de Almeida. Também agradeço aos patrocinadores do nosso evento, em especial a FAPESP. Os certificados eles vão ser enviados por e-mail após a conclusão do dia de hoje, e as palestras vão ficar disponíveis por 48 horas, tá? Aqui no nosso YouTube. Para a emissão dos certificados, é fundamental que se assine a lista de presença. Algumas pessoas não conseguiram assinar a lista de presença na primeira palestra, e o Rafael vai deixar a lista, então, disponível por mais alguns minutos, tanto da professora Silvia, quanto do professor Carsten, tá? Então, não deixem de assinar a lista. So now, we switch to English, and I get to introduce Professor Carsten Erhardt, whom I met 5 years ago in Dublin, and then he became my friend. He visited Brazil, I visited him in Ireland, and we are planning to meet at some point in Germany, but now we cannot fly because of the pandemic, so we meet online. And Carsten and I shared some collaborations, and he had 2 students of mine in his lab before, so it's a great pleasure to have him here. Of course, I wanted to see him live here in Brazil, but next time I'm sure he'll be here. So let me introduce him to you. Carsten is a professor in pharmaceutics and biopharmaceutics at the School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences in the Trinity College of Dublin. In addition, he holds an adjunct professorship at the School of Pharmacy, University of Southern California, Los Angeles. He was elected Fellow of Trinity College Dublin in 2013. Carsten obtained his PhD in biopharmaceutics from Maryland University in 2003. And his research is focused on lung drug disposition, pulmonary epithelial transport, and molecular origins of airway diseases. He has edited 1 book and co-authored 95 peer-reviewed publications and review articles. His age index, according to Scopus, is 33. Carsten is the recipient of honors and awards from DPHG, APS, and Galenos Foundation. He serves as a section editor of European Journal of Pharmaceutical Sciences and is a member of the editorial boards of American Journal of Physiology, Non-Cellular and Molecular Physiology, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Journal of Medicine and Pulmonary Drug Delivery, Journal of Pharmaceutical Sciences, Pharmaceutics and Pharmaceutical Research. And today his lecture is
transporters in the lung. Karsten, it's a great pleasure to have you here, and the floor is yours. Hi. Yeah. Well, thank you very much, Priscilla. So I will share my screen and see if it works. Yeah, I would be much rather be in Campinas with you right now, because I think you're having spring. And over here in Europe, the autumn is really cool and wet, not very pleasant. So does this work? Okay, so I hope you can see my screen. And for the next couple of minutes, I would like to talk about a subject that we're actively researching on in the lab at the moment. We're dealing with efflux transporters in the lung. And also because the lab is in Ireland, happy Halloween. It's something that is a big thing over there. I think the Irish invented Halloween and then the Americans hijacked it. This is where I usually sit when I'm not sitting in my living room giving lectures in Brazil. This Trinity, and again, Priscilla and Janina and Julia have been there, and everyone else is more than welcome to visit us. At the moment, of course, the university is pretty much closed. All the lectures are delivered online, like most places around the world. Okay, now, today I would like to initially, very briefly, to bring everyone up to speed, talk about lungs and membrane transporters. Just give you a brief overview of what's happening in that field and what's important to know. And then I would like to talk about two case studies about two efflux transporters that we are working on. One is P-glycoprotein, and the second one is MRP1. So you all have lungs, because lungs are very important for survival and breathing, and the COVID-19 pandemic that is currently gripping the entire planet is a very nice example of how important lungs are, because if the lungs stop functioning because of a viral infection, then people start dying. In a better context, lungs can also be used for drug delivery to lung infections. Sometimes I think it's also thought about for COVID-19, but we are not there yet. One issue in that regard is that when the lungs starting to dysfunction and the oxygen saturation goes down in the blood, then doctors are very hesitant to nebulize even more fluid into the airways, and therefore this is something that is currently very controversially discussed. But nonetheless, the lungs in the human are anatomically divided into the conducting airways, that are the upper parts and more central parts. So starting from the trachea, number of bifurcations into the main bronchi, and then into the bronchi and bronchioli. So this is pretty much just a set of tubes that has the purpose to bring the air down into the deeper lung, and in this process is humidifying the air and also warming it up. And if you want to deliver drugs to the lungs, you probably want to reach the small airways, the bronchioli, in the case of asthma treatment and treatment of COPD. And if you want to systemically deliver drugs, that means you inhale and you want to get the drug into the systemic circulation, then you have to go all the way down into the alveoli, where this large surface area for gas exchange is. And this is also where you have a large surface area for drug absorption available. So if you look at the lung anatomy at a higher magnification, this would be a cross-section across the bronchus. You can see in blue here the cartilage. The cartilage has the purpose to stop the airways from collapsing. And then you can also see some blood vessels here. And you can see the epithelial lining.
which you can also see in this insert here in a higher magnification. And it shows you the different type of epithelial cells of the conducting airways. So you have a basal membrane down here, and then you have a set of so-called basal cells, and these basal cells are the progenitor cells of all the other cell types in the upper airways, which are the goblet cells, like this guy here. And the goblet cell is the cell type that produces the mucus that is kind of expelled from the goblet cell and then sits on top of these cilia. These cilia are kind of hair-like extensions from the apical membrane of the ciliated cell. So that's another cell type of the of the bronchial and tracheal epithelial layer. And the mucus is important because it traps particles and bacteria and all sorts of things that we inhale. And then the cilia are beating and moving the mucus and all the stuff that's stuck in the mucus upwards, up to the pharynx, and then this is swallowed and ends up in the stomach. So if you consider drug delivery to the lungs, this is one of the clearing pathways because the lungs have to be kept clean. So there's really very little point of designing a sustained release formulation if you deliver it to the central lung, because then the particle will take forever to dissolve and release the drug, but the particle will not be in the lung anymore because it sits there for probably an hour or two before it's being swallowed. So it's a big issue with sustained delivery to the lungs, that particles are cleared so quickly that really making a particle that releases the drug over an extended period of time is rather meaningless from a physiological point of view. When you go deeper into the lung, now we are here in the bronchioli, you can see it changes a little bit. The cartilage has disappeared and has been replaced by a circular layer of smooth muscle cells, and these smooth muscle cells have many of the target receptors for local delivery of drugs to the lung. So, for example, the beta-2 receptors that you want to target with bronchodilators. The airway epithelial lining has changed also. It has become kind of, the cells are not as tall anymore. They're becoming a bit chubbier. They still have cilia. They still produce mucus. But you can also see down here is the smooth muscle layer. And this is where many of the receptors for the bronchodilators are localized. That means if you deliver your drug to here, to the airspace by inhalation, it will have to cross the epithelial layer to reach the smooth muscle cells. And in my lab, we are studying the transport processes that are involved when drugs are trying to cross from the lumen to their target receptors and vice versa, or into the systemic circulation. The deeper lung, the alveoli, that's where the gas exchange is happening, look kind of like a sponge. And at a higher magnification, you can see it looks extremely different from the bronchial and tracheal epithelial layers. So the epithelial cells are up here. So on the top, you see the airspace. And this is a type 1 epithelial cell in the alveolus. And this cell is very flat, is very extended, and has a height of probably about 100 nanometers. So we have 100 nanometers of an epithelial cell. We have a basal membrane, and this here is the endothelial lining of the lung capillary. And down here you can see a red blood cell. So just to give you an idea about the scale. So we have probably less than half a micrometer from the air to the blood. It's a very large surface area. It's about 100 square meters in humans. And when you inhale, you expose this entire surface area at once. So you have a very huge surface area for absorption. That's why pulmonary drug delivery, when you reach the deep lung, is so quick.
consider smoking a cigarette or anything else, you have a very, very quick onset of action. So from the cigarette to the brain, the nicotine takes less than a second. That's because you have this huge surface area. Although it is relatively thin, it's not a very leaky barrier because you have to consider the lung has to be kept dry. So there's a lot of ion transport, mostly sodium and chloride, in the lung that keeps the airspace dry and keeps the water down here. So this is a rather tight epithelial barrier because physiologically it is important to keep the lungs dry. Otherwise, gas exchange would become very difficult. Okay. Now, just to remember the cellular and non-cellular barriers to drug delivery in the lung. So when you reach the central lung, the bronchi, and the trachea, your particle will sit on the mucus and will be moved by the mucociliary clearance up the trachea and will be swallowed. And if drug is released, it will go into the tissue, will go into the epithelium, will go into the connective tissue, probably into the smooth muscle, the cartilage, and wherever. And when you reach the peripheral lung, the alveolar airspace, the clearance mechanisms down there is a macrophage. So the alveoli are patrolled by macrophages, and the macrophage will eat all sorts of stuff they find down there. And if you make a particle that can fly all the way by inhalation to the deep lung, again, it won't have a lot of fun there because it will eventually end up in a macrophage. And when you get release from the particle here, or you have a solution of the drug administered in the first place, the drug will be absorbed straight into the systemic circulation. So if you want to target the lungs, there is no point delivering something to the very, very distal lung. If you want to target for systemic uptake, you should not end up the central lung. You should go all the way down here. Okay, now that's just a little recap of the lungs. Now let's talk about the drug absorption process. So we have an extracellular space, like in the gut. In the lungs, we have a slightly lower pH, probably because bacteria don't like pH 6 as much as they like 7. So probably part of the keeping the lung clear idea. And ideally a drug, and again, this is not just in case of the lung, this is a general concept. A drug could, depending on its physical chemical properties, dissolve in the membrane lipids that are encapsulating or are the barrier of every cell. These are phospholipids, it's a bilayer. And the drug could, by passive diffusion, according to Fick's law, according to a concentration gradient, go from a point of higher concentration out here into the cell, and then probably leave the cell into the bloodstream or into the tissue, again, just passively by concentration gradients, differences, and passive diffusion. Now, in reality, many of the drugs that we are working with on a daily basis don't look like this. They have pKa values, and at physiological pH, especially when you go into the acidic area, they might be protonated. And a protonated drug does not really like to go into a lipid membrane. And therefore, passive diffusion will only occur for a tiny percentage of the drug. So in this, excuse me, a little graph, you can see this is salbutamol, or in the US they call it albuterol. It's a beta-2 agonist, probably one of the best-selling or most sold pulmonary administered drugs. And this shows you the percentage of drug at different pH that is either neutral or as a cation. You can see at lung physiological pH, 99.92% are the cationic form. So passive diffusion will not really contribute that much to drug absorption into and across the cells. Instead, we have to consider what's happening with this charged entity. And a charged molecule that can't really cross a membrane has to find another way across from a point of a high concentration to one of a lower. So the molecule could, in theory, try to wiggle its way across the tight junctions, which is the gap between two adjacent epithelial cells.
there's a lot of proteins here, like occludin and the claudins. And this is a very tightly regulated affair because, again, passive diffusion has to be controlled, shouldn't be just random. So there's only about, I think, 2 to 3 nanometers of a pore, water-filled pore. So the diffusion by the tight junction is probably a small component of absorption of this molecule. Now, what else can this molecule do to get across? In some cases, it might be recognized by some kind of uptake transporter. This transporter can sit in the apical side, in this apical or luminal membrane. And if it recognizes this molecule as a substrate, it can help the molecule across. This can happen passively, just by passive diffusion. Again, then, according to Fick's law, it would be a saturated process because there's only a limited number of membranes in the transporters in the membrane. But generally a higher concentration, lower concentration, so the drug would utilize the transporter to get into the cell. And in some cases, there might be a corresponding different transporter in the basolateral membrane, which could also recognize this molecule as a substrate and then would facilitate, again, a concentration gradient following diffusion from inside the cell into wherever the extracellular space or into a blood vessel. So this can happen passively, or these transporters can use directly or indirectly metabolic cellular energy. Transporters can also work in the other direction. Some of them, again, passively, just driven by a concentration gradient. Some of them use actively cellular energy in the form of ATP. So they have ATP binding cassettes, ATP can bind, and then there's a conformational shift, and the substrate will be pumped out of the cell. And because this is using cellular energy, these transporters, these efflux transporters, can work against the concentration gradient. And many of them you probably know from anti-cancer therapy or from other biological barriers like the gut and the liver and the kidneys. So they can maintain drugs on the extracellular space and therefore limit absorption, which in many cases is a headache for drug delivery because it will reduce the bioavailability. But if you have this in the lung, you might consider this might be quite useful because it would keep the drug in solution out here and would restrict absorption. And therefore, you could get a bit of a kind of a sustained absorption effect. Okay, so these membrane transporters, we know about 450 of them in humans. They belong to two families, the ABC, that's the ATP binding cassette. Those are the active transporters using ATP. And the solute carrier family, there's about 50 in the ABC family and about 400 in the SLC family. And about 5% of the human genome, that's about 2,000 genes, are associated with drug transporters, with their expression, with their regulation, and so on. And about 50% of recently approved, FDA-approved drugs are transporter substrates, and to such an extent that the FDA in the patient information leaflet has information about transporter-related drug-drug interactions. So it's not longer only the metabolic enzymes, it's also the drug transporters that play a significant role when it comes to drug-drug interactions. And therefore, the European regulatory authority, the Japanese, the FDA, probably the Brazilian as well, require companies to show drug-drug interactions in a panel of 7 or 9 transporters, depending where you are, to show that your drug is either a transporter, substrate, or transporter inhibitor. Okay, so that's just a little introduction to transporters in the lung. Now let's talk about PGP, P-glycoprotein. P-glycoprotein is an ABC transporter. It has recently been, the crystal structure has been, the structure has been crystallized, so there's a crystal structure available now of mouse PGP at least, which is pretty homologous to the human one. And PGP sits in the apical membranes of most epithelial cells, and it recruits its substrates
from the membrane. So it's mostly the substrates have a certain affinity for membrane, so they sit in the membrane and then they enter a binding pocket. And upon binding of ATP, which then is cleaved, there's a conformational shift, and then the substrate is kind of kicked out from the apical side. So the cell can actively reduce the substrate, or drug in this case, concentration, and in order mostly to protect itself from harmful substances. Many of the naturally occurring substrates of P-glycoprotein are cytotoxic compounds or toxic compounds in general, like vincristine, vinblastin, doxorubicin, cyclosporin A, digoxin. So most of them quite harmful, especially at certain doses. So that's the whole purpose, to keep yourself safe. Here's an example of a drug-drug interaction, just to show you how relevant this is. So cyclosporin A is the substrate and inhibitor of P-glycoprotein, and paclitaxel, another natural product, is as well. Because cyclosporin is the stronger inhibitor, what happens when you give both drugs orally is you increase the absorption of paclitaxel by about 9-fold, because the transporter cannot keep the paclitaxel out. Therefore, would be more absorption. And when you increase the absorption about 9-fold, then you can very quickly run into problems, because you potentially kill your patient. That's something that I always tell my students: don't kill your patients, because you need them, especially as a pharmacist. So if you know this, you can use this therapeutically. If you're unaware of a drug-drug interaction, this might be a problem. So this can be either because of a drug interacting with another drug and competing for the transporter, or this can be because there are mutations in some of the transporters in different populations. And if you have a defective or not as active efflux transporter, and again, your bioavailability for certain drugs might change significantly. One example for PGP is in collie dogs, this kind of shepherd type of dog. Because of the breeding, these collies don't have P-glycoprotein, or they have it, but it doesn't work. And so when you give them certain drugs like ivermectin, which is used as an antiemetic drug, it goes straight to the brain, and they can die and get seizures. And so that's an example that mutations of this transporter can also play a role. So it's not just drug-drug interactions, but also certain SNPs of these transporters. Now, the question is, do these transporters play a role in the lung? And that is a field of research that we've been working on for 15 years now. Excuse me. And there isn't really that much researched in the lung compared to other biological barriers. So about 15 years ago, one of my previous PhD students, Sibylle Enter, she started mapping transporter expression in different cell types. So here you have certain ABC transporters, and the ones we are currently looking at is MDR1, which is P-glycoprotein. And up here, you have various cell models, in vitro models of lung origin. So these are primary bronchial cells, and these are primary alveolar cells, and the others are cell lines, and these are CACO2 cells, which are gastrointestinal cells as a comparison. You can see PGP is expressed, but not to a very high extent. So we followed the PCR data up with some stainings and for PGP in human lung tissue and in cultivated primary human alveolar epithelial cells. And we were the first back then to demonstrate that PGP is expressed in human tissues. About 10 years earlier, some French group also showed that PGP is expressed in the human bronchus. So we knew PGP is expressed in the lung. We are very often using the cell line here. It's called H441. They are a cancer cell, but they have a phenotype that pretty much looks like a type 2 alveolar epithelial cell or bronchiolar cell. And again, you can see here in the green staining, those guys
produce or express P-glycoprotein. And you can also see this on an activity level when you do a bidirectional transport study. So you measure the transport of a PGP substrate. In this case, we use rhodamin from the apical to basolateral. So that means from lung airway to the kind of blood side, for example. Then you can measure the permeability, apparent permeability, and you can calculate this. And then you measure the transport in the other direction. You can do this by culturing the cells on filter inserts. And what you can see here, this is an asymmetric transport. So the efflux is secretion is much higher. It's about 3 times higher. That shows you that there's something in the cells that prevents the drug from being absorbed and instead makes the cell excrete the drug. And when you use an inhibitor, a pharmacological inhibitor for P-glycoprotein, like Zozoquida here, then you can see this difference disappears. So the drug transporter PGP is expressed in the lung, and it's also functionally active. That's in cell cultures. So the next step then is to say, look, if it works in cells, does it actually work in animals? So in collaboration with Oliver Langer's group in Vienna, we designed some studies where we used knockout rats. And we are not using mice because mice are very small and it's very difficult to aerosolize a drug into the lungs of a mouse in a controlled manner. And also mice are kind of nasty, they bite. Rats are much, cuddlier. Okay, so we were using wild type and PGP knockout rats. The rodents generally have 2 genes. They have ABC1A and 1B. In this rat, both were knocked down. In humans, we only have 1 ABC1A gene. And the study worked in a way that we gave the rats intravenously Tariquida, which is a PGP inhibitor. And then half an hour later, by nebulization into the airways, we gave them a 11C labeled either verapamil or DLOP, as methyloperamide, which are both PGP substrates. And at the same time, we also gave them Tariquida together with the drug as an inhibitor. And then we looked at them by PET scan for about 90 minutes. And we excluded animals where we had seen in the images that they swallowed the solution or where we had clotting with the sprayer because of Tariquida kind of coming out of solution, or in some of the knockout animals also we observed a relatively high mucus secretion. So when you do the study, what you get is something like this. So you get a PET image and you can see here high activity, that's in the first minute, these are the lungs. And ideally you want to see the stomach down here, not glowing, but being kind of dark, which shows you that there's no aspiration into the stomach or accidentally the drug was sprayed there. Then you can measure those images and use some software to come up with a curve. Down here, you can see this is the wild type rat with the Tariquida, with the inhibitor, and this is the knockout rat. And what you can see is that in all these inhibition models, the signal disappears quicker because there's no PGP in the apical barrier that prevents the absorption. When you quantify this, you can get these curves. And you can calculate the AUC, and that's the AUC in the lung. This is not systemic AUC. So this gives you the AUC in the lung. And you can see in the wild type animals, you have significantly higher AUC values than in the knockout and in the Tariquida. Interestingly, for the Tariquida, for the verapamil, we have significance for both lungs, but for some odd reason, the left lung always seems to be lag behind a little bit. So right lung, significant for both groups, left lung, not for the knockout animals for some odd reason. And then if you combine the data, again, it becomes significant. We did the same study with another
PGP substrate, DLOP, and again, similar image and similar data where you have a lower AUC for the PGP substrates in the inhibitor experiments. Now, does this translate into humans? So there is only one study published where this was investigated by a GSK company, and they looked into this was their relatively new combination, umeclidinium and vilanterol, so beta agonist and antimuscarinergic as an inhaler. These are both PGP substrates. So they were asked by the FDA to show if there's some drug-drug interactions. And they did this in a cohort of volunteers. And if you just focus on the first group for the sake of the argument, so umeclidinium was given at 500 micrograms by inhalation. And in period 1 to just get the pharmacokinetics. And then in the second period, they also received verapamil. Verapamil, as you already remembered from our studies, is a PGP substrate and inhibitor as a competitive inhibitor. And the verapamil was given as a sustained release tablet 1 hour prior to inhalation. Now, I think this study has some flaws. One of them is that the dose here is 8 times higher than what is approved. And when you talk to the authors of the study, they will tell you, oh, this is because they had analytical problems. And if you look at this very tiny dose, I believe that. Nonetheless, you have to appreciate that this is a much higher dose than the one that is used. And if you have higher doses, of course, you might overrun a transporter. Secondly, the protocol was such that the patient, or not the patient, the volunteer, would take this verapamil tablet, and 1 hour after they took the tablet, they would inhale. The problem is the tablet, the formulation they were using, the verapamil SR240, has a Tmax of 5 hours. So by the time the patient were inhaling, I would argue not a lot of the verapamil was already in circulating. So we had a relatively low dose of inhibitor, and we had an 8 times higher dose of the substrate. Nonetheless, again, forget most of the data here. When you look at the AUC, and this is now systemic AUC, so it's systemic, not lung AUC, you can see that when you give the verapamil, in comparison to just umeclidinium alone, you get about 40% increase. And this under study conditions where you could argue that they are slightly biased towards not finding an effect. So I think if you would repeat this study with a higher dose of inhibitor and a lower dose, a more realistic dose of the substrate, this would become even more pronounced. Anyway, so clearly there is some evidence that PGP works in the lung, and it plays a role in drug absorption and in pharmacokinetics. The other transporter I would like to talk about is MRP1, the multi-drug resistance associated protein 1, which is also an ABC transporter. And MRP1 is generally not that much discussed in the context of drug-drug interactions, because it is more a physiological transporter, and very often its physiological substrates are phase 1 or phase 2 metabolites. So in many cases, drugs and other endogenous compounds are conjugated, for example, with glutathione, and then these conjugates are very polar and relatively big, and they are extruded from the cells by MRP1. So you find MRP1 mostly on basolateral side of cells, where they where this transporter is looking into the efflux of these substrates. We found MRP1 to be very highly expressed in all the lung cells we were looking at, much higher than PGP, and therefore we thought, oh, this is interesting. And then we just, first of all, looked in our different cell culture systems. So
These are human alveolar epithelial cells in primary culture, so they are freshly isolated from patients. We have the type 2 cell, which is the cell that produces the surfactant. And when you keep them in culture, they transdifferentiate into something which is called a type 1-like cell. So they look like a large cell that kind of covers the entirety of the alveolar surface. So we have these type 1 and type 2 cells, and you can see the type 1 cell has a slightly higher expression of P-glycoprotein, of MRP1 than the type 2 cell. And the H441 cell line that I introduced to you before also expresses PGP, and the expression is stable over various passages, and it doesn't really matter if you culture the cells at an air-liquid interface or liquid cultured. We just published this earlier this year. PGP was found to be localized to the basolateral membrane, so we showed this by biotinylation studies where we biotinylated either the apical or the basolateral membrane proteins, and this would be total cell lysate. You can see there's a much stronger signal in the cell line and in the primary cells for the basolateral. So it's a clearly asymmetric expression. And this is then also shown in the transport data. So this is the opposite of what you see in the PGP. So the apical to basolateral transport of a substrate is much higher than the secretive one, because in this case, the transporter sits in the basolateral membrane. When you use a specific inhibitor or selective inhibitor, this disappears, and that's the same in the primary cells. The absorption is much quicker because there's passive absorption of the substrate across the apical membrane, and then the transporter is helping it across the basolateral side. And when you go the other way, the transporter will stop the substrate from getting into the cell. We also looked or confirmed this by release studies. So we incubated the cells with carboxyfluorescin, and then we looked into which acceptor compartment the drug is released or the compound is released. So in case of the cell line and the primary cells, we saw the same. It was slightly more pronounced with the cell line. The efflux was predominantly happening into the basolateral compartment, and then with the inhibitor, this was significantly reduced. Same over here, the primary cells, and the apical efflux was almost non-existing. And what you probably see in the apical site might have been leaked via the tight junctions after it was initially secreted to the basolateral site. Okay, so we could show the drug transporter MRP1 is expressed in cells, and then we repeated the study. This time we used ABCC1 knockout rats. So these rats do not express the transporter. Similar, here's the signal for the lungs. And here you can see quite the opposite. So in the knockout rat that doesn't have the transporter, the signal in the lung stays for much longer because the compound after inhalation is not cleared as quickly from the lung because the transporter isn't there. Now, why are we interested in MRP1? Because MRP1, we think, plays a role in chronic obstructive pulmonary disease. So in COPD, which is a disease that in most cases is caused by oxidative stress, which very often is the result of either air pollution or cigarette smoking. So when you look at cigarette smokers after 30 or 40 years of cigarette smoking, many of them develop COPD. So you get chronic airway inflammation and obstruction with a lot of mucus, and you also get emphysema in your alveoli. And that means it's really complicated for oxygen to get into the lung, and then there is not a lot of space for gas exchange. So breathing is a real problem in COPD patients. And this is a smoker's lung, and I'm terribly sorry because I just realized in Brazil you probably didn't have lunch yet. So this is how a smoker's lung looks like. So clearly this is not very healthy.
And again, cigarette smoke is one of the main constituents that drive COPD. Now, a group from the Netherlands a couple of years ago found that there's an association between MRP expression and the severity of COPD. So in COPD patients, they found there was a lower expression of MRP1 compared to healthy individuals. And then within the COPD cohort, the ones with severe COPD had lower expression significantly than the ones with mild and moderate COPD. Now, you can argue, why is that the case? Is that a chicken or an egg problem? Do you develop COPD because you have low MRP1, or is the low MRP1 the result of COPD? And I don't know that. But it makes sense because COPD is caused by inhalation of toxic compounds like cigarette smoke or environmental pollutants. Detoxification of many of those happens intracellularly by conjugation to glutathione. And when the transporter for the glutathione conjugate is either not working or expressed at a lower level, then of course the cellular detoxification doesn't work as well. And therefore it might increase the severity of COPD. That's the hypothesis. And we could show this also in our cell culture. So these are again the cell line. This is the primary cell as a control. And when you look at the efflux of a PGP, of an MRP substrate from the cells, that's the blue line over here. When you then incubate the cell with cigarette smoke extract, which we generate from bubbling cigarette smoke from cigarettes through cell culture media, you can see there is a significant decrease of MRP activity. So either because cigarette smoke directly inhibits the transporter, or maybe because the transporter is very busy effluxing glutathione and other conjugates. And that's the same, not quite as pronounced in the primary cells. And interestingly, when you incubate the cells for a couple of days with cigarette smoke extract, the MRP expression goes up significantly. So the cell apparently tries to protect itself by producing more of this transporter, expressing more of the transporter, in case that there's a lot of cigarette smoke, in order to deal with this. Now we thought, can we rescue this? Because many of these AVC transporters are regulated by NRF2, and NRF2 activation with sulforaphane would actually, that's the new line that popped up here, increase the activity of MRP1. So this might be a way to treat, for example, COPD patients when you increase the activity of MRP efflux transporters. Then we next looked at the impact of inhaled drugs on MRP activity. So initially we looked at salbutamol. You could see here all sorts of different salbutamol salts did not really have a significant impact on the efflux of an MRP substrate, and also they did not change the MRP expression. However, when you look at budesonide, and we also did this with beclometasone and with fluticasone, so inhaled corticosteroids actually decrease MRP1 activity. So this might be a bit worrisome when you consider that a drug that is used in the treatment of COPD further reduces the activity of the transporter whose role it is to detoxify, for example, cigarette smoke constituents. Also, we looked at the expression level, but in case of budesonide, we didn't see any change in expression. So none of the drugs changed PGP, or sorry, MRP1 expression similarly to cigarette smoke extract, but
inhaled corticosteroids had an impact on the activity of the transporter. So in conclusion, P-glycoprotein and MRP1 are functionally expressed in the human lung, and we looked at epithelial cells. There might be there macrophages and other cell types as well. P-glycoprotein can increase the retention time of inhaled drugs, and MRP1 is involved in the drug clearance. So in other words, when you inhibit PGP, you can increase absorption from the lung, which you probably don't want to do. And at the same time, when you inhibit MRP1, you can keep drugs in the lung for longer when they are substrates. We've seen that in vitro in cell cultures, and we've seen this also in animals, and there is now some data from the clinical study that this effect also holds true in humans. When you look at the toxicology side of things, cigarette smoke extract can upregulate some transporters. We've shown this for MRP1, and a Japanese group has recently shown this also for P-glycoprotein. We found that NERV2 activation can rescue MRP function after cigarette smoke exposure. And therefore, we believe that in addition to having an impact on drug disposition, efflux transporters might also be interesting drug targets for COPD and possibly also for other lung diseases. With that, what does it mean as a downstream consequence? Well, pulmonary drug recycling, sequestration, accumulation, and toxicity, and also maybe pharmacodynamics can depend on transporters. We have to now look at the mutations on single nucleotide polymorphisms and drug-drug interactions, not just with inhaled drugs, but also between inhaled and orally taken drugs. And we might have to think about the physiological function, because many of the transporters have a real job. They're not waiting for drugs to come along, like, for example, MRP1. And when a drug is altering the function of a transporter, then this might, down the road, cause some knock-on effects. Okay, with that, I'm done. I thank you very much for your attention. These are the current lab members and other people who were in the lab before and worked on these projects, together with our list of collaborators, including Oliver Langer, whose data I showed today. And of course, there is Priscilla and everyone else from Unicamp. And if any of you are working on pulmonary drug absorption, I'd like to advertise a special issue that I'm currently editing for pharmaceutics, which has an impact factor of 4.4, which is kind of okay. So if you have anything, submit. I think the deadline has been pushed to 2021. In the meantime, forget about this, because we have a pandemic going on. Okay, thank you very much. And yeah, I think that's it for me. And if there's any questions, I'm more than happy to answer them. Thanks, Karsten. It was a great talk. So you have a few compliments on the chat and also questions that I'll read for you. So first, Professor Karina, who is a colleague of mine, thanks you for the lecture and asks if, in your opinion, is there any promising drug delivery-based treatment for the pulmonary effects of COVID-19? Well, of course, I have to say yes, because it's my field of work. But as I said, the problem is when you want to treat. So I think at an early stage, it makes sense. And I think, as far as I understand, when the patients get hospitalized, they are currently, in addition with heparin, they're also getting bronchodilators to keep their lung functioning. So I think this makes perfect sense. Antiviral formulations would make sense. Maybe even, I had this idea at the beginning of the pandemic, but then they closed the lab, so we really couldn't do a lot. Blocking the ACE2 receptor, which the drugs, the viruses are using to enter the cells. If you do that, maybe you can prevent docking of the virus and internalization. I mean, they're now doing this with these nanobodies, for example, the guys from San Francisco. So I think it would make sense.
treating patients at a later stage when they're ventilated, I think would also make sense, for example, with lung surfactant, because the virus goes for the type 2 cell that produces surfactant, and then the type 2 cells die and the lungs collapse. The problem is convincing doctors that it's okay to nebulize a ventilated patient, because the doctors, the pulmonologists, are very cautious about this, because they say, well, the patient have very, very low oxygen levels in the blood, and bringing more liquid into the lungs is a problem. But on the other hand, you could argue that 70% of the ventilated patients were probably dying. So you can probably take that gamble. So I think, yes, definitely it makes sense to nebulize and treat COVID-19 with inhalation. Yes. Okay. So Julia says hi. No. She is biased. I'm not taking any questions from biased former students. So Julia, she is one of my students, and she was visiting Karsten's lab last year, right? So last year seems so far away, but it was last year. So she asks, is there always a vaccine through lung delivery for COVID, let's say, or something else? And yeah, that's the first one. She has 3 questions. Okay. Well, at the moment there is no vaccine whatsoever, and I'm not sure if it makes sense to exclusively nebulize the vaccine. I mean, mucosal vaccination via the lungs has been tried and works for other aspects, but I think at the moment, I think we just need a vaccine, and coming up with a inhalation formulation would just further delay the process. So I think at the moment, let's not go this way. Just get something into people as soon as possible so we can go on with our normal life. And then at a later stage, maybe we can develop an inhalation product, because it would make perfect sense, because the virus comes in this route. So if you can get mucosal vaccination via the same route that the virus enters the body, it would make sense. At the moment, I don't actually care. I just want a vaccine somehow. Right. Second question. So she asks also, how can we apply the knowledge in efflux transporters to develop novel treatments for diseases like COPD, for instance? Yeah, I don't know. I think, first of all, we have to understand what it actually means from a pharmacokinetic point of view in real people, because the data from the cells is nice, and the data from the animals is nice and gives us some nice publications and all of that. But ultimately, we want to treat people. And we have to figure out, does it actually make a difference in treating people with inhaled drugs if you have drug-drug interactions? And do we have, and what are the drug targets like MRP1? Does it make any difference if we stimulate the transporter? So I think there's a lot of clinical work that needs to be done. And that's always the problem for lab scientists like us, because we don't do a lot of clinical work. So that's the next step now on the ladder, that we find some clinicians who are willing to do this with us. But at the moment, I think it's important. I have some idea how to do it, but again, it's the next step. And the last question from Juju. She asks why you chose H441 cells for the experiments of one of the slides you showed. Yeah, sorry, what was the first part of the question? Why did you choose H441 cells in the experiment? Because I like them. I was sure you would. Well, I like them because they are a human cell line, and they are, well, there's another immortalized cell model available now, but until recently they were the only distal lung epithelial cell that forms tight junctions and polarized monolayers. So when you want to do drug absorption studies, you make sure that your cells have tight junctions, and the other ones like A549 don't. So yeah, that's why we use them, because, well, they work. Okay.
And now Diego asks you the following. While the question might not be focused on the presentation today, could such system reach production throughout to meet a market demand, assuming a COVID-19 vaccine as a product, for example? Sorry, can you say the first part again? So it doesn't relate to the publications, the presentation, then you were breaking up? Sorry. It says that could such systems reach a production throughout to meet a market demand, assuming a COVID vaccine, for example? What kind of system? Transport? Yes. Well, they're not systems. They're sitting in the cell. They're physiologically there. So, not sure if I understand the question. I think he asks about the production of the final product that will reach like the public, if a production is feasible to meet the market demand. You mean for COVID-19 vaccine or COVID-19 drug? Yeah, for example. I think so, yes, sure. I mean, the thing with COVID-19, and this is me being very optimistic, I would hope, because we haven't seen so much mutation with the virus, I would hope that once we have a vaccine, we don't have to treat the disease anymore. Ideally, like we have with measles or with smallpox or leprosy. I mean, in most places, it's not really an issue because there's a good vaccine available. But if this becomes elusive, like influenza, which we don't have a vaccine that works for many years and we don't really have proper drugs, then I think in the long term, if we have to go down that route, then yes, I think it could reach the market. Yeah, sure. Okay, and last but not least, Cynthia says hi and acknowledges you for the lecture and asks how the lung works for systemic drugs, or is it indicated only or preferentially to local delivery? Okay, I have another lecture on that topic. Actually, I gave last week in Lyon, but also online. Yes, systemic delivery via the lungs works very well for specific drugs where you really need either extremely quick onset of action or where other delivery isn't feasible, like proteins and peptides. Proteins and peptides are very complicated to formulate for example, oral or transdermal or other use. So by inhalation with the insulin, inhaled insulin, I've say you get bioavailability of close to 40%. So clearly, if you can make a formulation that gets 70 or 80% to the distal lung, which is feasible with large porous particles, for example, and you have a drug where this is necessary, it works very well. So now there is an inhaled antipsychotic drug on the market in Europe and the US. There's an inhaled levodopa for Parkinson when the Parkinson patient goes into an off episode, so they can inhale instead of having to inject themselves, which I think makes sense. And there's, for example, an inhaled fentanyl in development. There's an inhaled aspirin, which I think is very interesting because it's a really boring drug, but it's so useful when you have a cardiac infarct. And with the inhaled aspirin, you can get antithrombolytic or thrombolytic effect in 2.5 minutes compared to half an hour with a sublingual tablet. So systemic delivery of small molecules and proteins is extremely interesting, but it is also an extreme niche market because 95% of the inhaled drugs are for lung delivery. And that excludes cigarettes because cigarettes work very well for systemic delivery. Thanks a lot, Carsten, again for your time and your presentation. I really hope we can meet soon. Yes.
please. to have a drink. Ideally, you have the whole COVID thing under control by Carnival. Let's hope. And also, I hope FAPESP approves our grant application so we can meet in a more like. Yeah. Okay, great. So thanks again for having me, and enjoy the rest of the seminar. Thanks. I'll just say some stuff in Portuguese, and I wish you a nice day and week. Bye-bye. Bye-bye. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a palestra. O período da tarde é no outro link que eu enviei também por e-mail para vocês. Todo mundo conseguiu preencher a lista de presença, eu espero. E aí a gente retoma aqui às 14 horas, tá bom? Muito obrigada pela presença e um ótimo almoço para todos.